que precisa ter no laudo de um autista adulto que recebeu um diagnóstico tardio? Eu sou advogada, trabalho com direito aos autistas, eu já vou te explicar sobre esse assunto, mas antes já salva esse vídeo para você ter essa informação aí. O laudo do autismo precisa ter alguns critérios para que a gente consiga utilizar ele para diversos fins e você não precisar ficar refazendo o seu laudo. Então, o que precisa ter nesse laudo para que ele seja válido? A primeira coisa que precisa ter é o seu nome completo. Precisa constar o seu nome completo no laudo. E é bom que tenha até o CPF para ficar bem identificado ali que é você, a pessoa daquele laudo que tem aquele diagnóstico. É importantíssimo constar também, não que você está em investigação ou em tratamento, mas que você é uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Entre parênteses, TEA. E aí fica muito claro que você é uma pessoa portadora do transtorno do espectro autista, não tem o que fazer. Porque algumas pessoas recebem um laudo que fala que está em investigação ou em tratamento. Vamos colocar, assim, exatamente o que precisa certinho para a gente conseguir exercer os direitos. Além disso, precisa constar a CID. É bom ter duas CIDs. A CID 10F84 e a CID 116A02. Essas duas CIDs, elas dizem ali sobre o autismo e é importante que tenha as duas. E até mesmo constar também um númerozinho depois delas, que os médicos classificam ali quais que são as necessidades da pessoa, no caso da CID 11. Então lá fala se a pessoa ela tem deficiência intelectual, se não tem, aquele númerozinho que vem depois da CID 11 ainda quer dizer algo. Então é importante que tenha tudo, para que fique claro o que qual que é a sua CID. Então, assim, é importantíssimo isso. Além disso, é preciso constar quais que são as suas necessidades. Por que precisa constar quais são as suas necessidades? Porque se você quer uma adaptação de carga de trabalho, precisa constar que você precisa de uma adaptação de carga de trabalho, que você precisa ter uma redução de tantos por cento na sua carga de trabalho. Precisa constar que você precisa de um local com adaptações sonoras. Precisa constar que você tem algum tipo de restrição no seu trabalho, que você tem algum tipo de dificuldade. Se você não consegue trabalhar, precisa constar quais são as suas necessidades e também quais são as coisas que te afetam. E além disso, precisa constar também se você é uma pessoa que precisa de algum tipo de terapia. Em geral, você vai precisar de um tipo de terapia. E lá precisa constar qual tipo de terapia você tem que ter, qual o profissional que vai te fornecer essa terapia e quantas horas por semana você tem que fazer de terapia. Por que a gente precisa disso? Porque quando você vai solicitar isso no plano de saúde, as terapias, que inclusive você pode ter todas pelo plano de saúde, você precisa ter ali que conste qual que é a frequência dessas terapias. É importante que tenha isso. E além disso, também precisa ter a assinatura de um médico. É interessante que seja um neurologista ou um psiquiatra e melhor ainda se esse neurologista ou psiquiatra que tem ali RQE. Então, assim, ser um profissional que tem RQE também ajuda. Então, assim, isso tudo precisa ter no seu laudo para que ele seja um laudo bom e a gente consiga exercer, assim, a maioria dos direitos dos autistas com um laudo só, sem precisar ficar refazendo, pedindo um novo laudo para o médico. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto ou sobre outros, podem comentar aqui que eu respondo para vocês.